Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início então hoje à introdução à química orgânica, né? Esse ramo da química tão importante para os nossos estudos. Então, o que são compostos orgânicos? Onde que eles se encontram no nosso dia a dia? Bom, eles são inúmeros, pessoal, e a gente encontra eles em qualquer coisa que nos rodeia. Na alimentação, nos produtos que a gente usa, em produtos naturais, produtos artificiais, nos medicamentos, nos produtos de limpeza. É um ramo da química super extenso. Então, existe essa parte da química para estudar esses compostos justamente pelo enorme número de compostos orgânicos que existem, se a gente for comparar com os compostos inorgânicos. Além disso, o petróleo também é uma grande fonte de produtos de substâncias orgânicas, né? Esse combustível fóssil tão utilizado na nossa realidade atual. Só para vocês terem uma ideia como que foi feita essa divisão entre química orgânica e química inorgânica, eu fiz uma pequena linha do tempo aqui, um histórico, a respeito dos cientistas que começaram a falar então dessa divisão da química. O primeiro deles surgiu em 1777, que foi o Bergman, e classificou a química como sendo a química orgânica aquela em que os compostos derivam de organismos vivos, e a química inorgânica sendo aquela em que os compostos derivam, então, de compostos minerais, de substâncias minerais. Em 1807, o Berzelius surgiu com a teoria da força vital. O que esse cientista dizia? Ele dizia que substâncias orgânicas só podiam derivar de organismos vivos e que substâncias inorgânicas derivavam de minerais, certo? Depois, em 1807, o Wöhler ele conseguiu fazer a síntese da ureia, que é essa substância aqui, ó. E essa síntese ele conseguiu fazer, sintetizar significa produzir, tá, pessoal? Essa síntese, então, ele conseguiu a partir do cianato de amônio, que é essa substância aqui, ó, que é uma substância inorgânica. Então, com essa descoberta, né, as outras duas teorias caíram por terra, porque conseguiu-se produzir um composto orgânico a partir de um inorgânico. E por fim, em 1858, Kekulé classificou a química como sendo aquela parte da química que estuda os compostos que contêm carbono, tá? E é o conceito atual, é o conceito que a gente usa até hoje. Então, o conceito de química orgânica é esse, é o ramo da química que estuda, então, os compostos que contêm o elemento carbono na sua estrutura, ok? Só que a gente precisa tomar um certo cuidado porque existem algumas exceções. Essas três, por exemplo, o cianato de amônio, o gás carbônico e o ácido cianídrico são compostos que contêm carbono na sua estrutura, vocês podem perceber isso aqui pela fórmula molecular deles, mas não são compostos orgânicos, eles são inorgânicos, certo? Então, essa seria a nossa exceção à regra, tá? Quais são as principais características, então, dos compostos orgânicos? Então, a primeira delas é o tipo de ligação. Predominam, então, as ligações covalentes nos compostos orgânicos. Então, justamente por isso, eles não são bons condutores de corrente elétrica, por exemplo, porque eles não contêm íons na sua estrutura. Íons, então, lembrando, né, partes positivas e negativas. Os pontos de fusão e ebulição são baixos, se comparados aos compostos inorgânicos, justamente por essa falta de cargas. E a solubilidade dos compostos orgânicos, como está mostrando a figura ali do vídeo, vocês podem ver, né, uma mão suja de graxa, a maioria é insolúvel em água, ok? Mas por que, então, o carbono? Porque o carbono é o elemento-chave do nosso estudo. Dos 118 elementos da tabela periódica, por que justamente o carbono é tão importante na química orgânica e é ele que nós vamos estudar? Bom, como eu já falei então para vocês, esse cientista que foi denominado, né, que é o Friedrich August Kekulé, em 1857 ele começou a estudar as características do átomo de carbono. E são elas. O carbono ele é tetravalente, pessoal. O que significa dizer que uma substância é tetravalente? Significa que essa substância faz 4 ligações covalentes, certo? Então lembre, né, o carbono ele é da família 4A da tabela periódica. Então, por ser da família 4A, sempre vai fazer 4 ligações covalentes. Então, isso significa dizer que ele é
valente, tetra D4, e valência, então, é o número de ligações que o átomo faz. A segunda característica do carbono é que ele faz múltiplas ligações. Então, sempre vai fazer 4 ligações, mas existem formas diferentes dessas ligações se apresentarem. Pode ser só com ligação simples, 4 ligações simples. Nesse caso dessa substância aqui, então, a gente percebe que nós temos 2 átomos de carbono e cada um fazendo 4 ligações, entre eles e entre o hidrogênio. Essas ligações, elas também podem ser chamadas de ligações sigma, certo? E nesse caso aqui, se nós contarmos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações sigma nessa estrutura. Mas o carbono também pode se ligar através de dupla ligação, que é o caso dessa substância aqui, ó. Então, quando nós temos uma dupla ligação, um tracinho dessa dupla ligação é uma ligação sigma e o outro tracinho chama ligação pi, certo? Então, nessa estrutura nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ligações sigma e uma ligação pi. E a terceira forma do carbono se ligar é através de tripla ligação. Quando nós temos ligação tripla, gente, 2 desses tracinhos são ligações pi e uma é ligação sigma. Então, nessa estrutura nós temos 1, 2, 3 ligações sigma e 2 ligações pi, certo? Então, são as formas com que o carbono se liga, ou através de ligações, apenas de ligações simples, dupla ligação ou tripla ligação, certo? Outra característica que o carbono tem é que ele sofre hibridização. O que significa dizer que o carbono sofre hibridização? É a forma como ele se liga, né? Então, a gente já viu que ele pode se ligar através de ligações simples. Quando acontece esse tipo de ligação, ou seja, todos os carbonos estão só com ligações simples, a gente diz que o carbono sofreu uma hibridização do tipo sp3. Certo? E essa hibridização, ela tem uma geometria. Essa geometria é chamada de geometria tetraédrica e o ângulo entre as ligações é um ângulo de 109 graus, certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Parecem informações irrelevantes, mas existem exercícios que vão cobrar isso de vocês, certo? Quando o carbono está fazendo ligação dupla, pessoal, nós dizemos que o tipo de hibridização é uma hibridização sp2, tá? E a geometria dessa hibridização é uma geometria trigonal plana e o ângulo formado entre as ligações é um ângulo de 120 graus. Quando o carbono está fazendo ligação tripla ou 2 ligações duplas conjuntas, ou mesmo carbono fazendo 2 ligações duplas, a gente diz que o tipo de hibridização é uma hibridização sp, certo? Então, a geometria dessa hibridização é uma geometria linear e o ângulo entre as ligações é 180, tá? O ângulo entre as ligações seria esse ângulo entre os carbonos aqui, ó. É isso que significa, aqui é a mesma coisa, o ângulo entre os carbonos nas 3 estruturas. Então, só para relembrar, ligação simples, hibridização sp3, tetraédrica, ligação dupla, hibridização sp2, trigonal plana, e 2 duplas ou tripla, hibridização sp e a geometria linear, certo? Outra característica fundamental dos carbonos, gente. O carbono, ele tem a capacidade de formar cadeias. E essas cadeias, elas podem ser cadeias simples, como essa aqui, onde a gente só tem 2 átomos de carbono. Eu posso ter cadeias com vários átomos de carbono, que é o caso desses 2 exemplos aqui, muitos átomos de carbono. Isso aqui pode ter um número indeterminado de carbonos, tá? Então pode ser desde uma cadeia pequenininha até uma cadeia extremamente grande. E ainda eles podem formar ciclos, ó. Percebam aqui, ó, que esses carbonos eles estão ligados entre si de um jeito que fecha a cadeia, né? Então pode ser tanto cadeias abertas quanto cadeias fechadas. Tá? Então, essas características, gente, todas essas características reunidas fazem com que o carbono seja um átomo especial e por isso que ele é o centro do estudo da química orgânica, tá? Então, na próxima videoaula nós vamos falar de outras características, demais características do carbono, mas para não me alongar demais agora, eu quero que vocês façam alguns exercícios a respeito de tudo isso que eu expliquei para vocês, dessas
principais características do carbono aí, tá? Então, nesse primeiro exercício, o carbono não está fazendo as 4 ligações, os carbonos das estruturas não estão com todas as ligações completas, com as suas 4. Eu quero que vocês completem essas estruturas com átomos de hidrogênio. Lembrem, o hidrogênio faz apenas uma ligação, uma única ligação covalente, tá? Então, se um carbono está faltando 3 ligações, vocês vão ter que colocar 3 hidrogênios, e assim sucessivamente, né? Na atividade 2, eu quero que vocês completem com ligações, não é com átomos, é com ligações. De que forma podem ser essas ligações? Elas podem ser ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. No número 3, eu quero que vocês me digam quantas ligações sigma e quantas ligações pi existem na molécula. E no exercício número 4, eu quero que vocês me digam qual a hibridização desses átomos de carbono, todos eles, e qual o ângulo dessas ligações. Certo? Então é isso, minha gente, né? Até uma nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!